Presidente, longe de mim querer fazer uma defesa diante de um advogado tão renomado. Mas eu venho a questionar algumas das suas afirmações. Quando mesmo vem afirmar que não se tem provas. Porque, pela fala dele, eu entendi que houve pagamento de propina. Ele concorda com isso. Mas que quem recebeu a propina não teria sido o governador. Nós temos diversos casos de assassinatos promovidos por pistoleiros que, nesse entendimento aqui defendido, quem mandou matar não cometeu o crime. Quem cometeu o crime foi quem disparou a arma. As pessoas que ali se encontravam em intermédio de alguém, porque a propina não ia se pagar a algum desconhecido que não tinha poder para liberar o pagamento dos hospitais. Então, desculpa, doutor Juvenal Kleber, mas esse tipo de alegação eu acho totalmente equivocada. Mas ainda tem o fato de dizer que o responsável é o secretário, como se o secretário não tivesse sido nomeado pelo governador e pudesse ser retirado do cargo de secretário a mando do governador. Bastava uma canetada. Compete ao governador, o secretário é dele. O secretário não foi eleito para a pasta. Foi o governador que o nomeou. Fico ainda mais assustado quando a defesa vem alegar que a responsabilidade, a culpa pelo que aconteceu com os delegados partiu desta casa, se o projeto de lei partiu do Executivo. O projeto de lei partiu do Executivo e foi encaminhado a esta casa. Quando se fala que não existe crime cometido pelo então governador afastado, eu venho afirmar que o crime existe, e provado em diversos atos. E eu não estou me referindo apenas em relação à propina do Plano Saúde, as dificuldades criadas para se vender facilidade, aos momentos de liberação de recurso para os hospitais mediante pagamento de propina. Eu estou me referindo aos atos promovidos pelo governador afastado em relação à inamovibilidade dos delegados, em relação ao fato de removê-los sob critérios diversos, promovidos por ação do governo do Estado, para que justificasse a sua remoção. E foi o governo do Estado que o fez. A inamovibilidade não pode partir dessa casa. Os atos cometidos pelo governo não poderiam partir dessa casa, tiveram uma origem. E foi o Executivo. Eu não posso, aqui, em momento nenhum, afirmar que a extinção da dracma foi de um projeto de lei que partiu daqui. Eu não posso, aqui, afirmar, como foi bem citado, nós temos aqui alguns deputados que são criadores de gado. São criadores de gado. Eu fico me perguntando, para os deputados que são criadores de gado, e para aqueles que nos assistem, se é comum a prática de receber valores em dinheiro, ou se você tem em suas aplicações recursos, se é comum você receber os valores em dinheiro, você levar numa pasta até um banco, e não somente você, mas encaminhar terceiros, funcionários, ex-funcionários, para que o façam em grandes quantias para depositar em sua conta bancária. Quem, em sã consciência, transporta R$510 mil em espécie para depositar numa conta? R$345 mil em espécie para depositar numa conta? Apenas desses depósitos, nós temos 1 milhão, aqui citados, nós temos R$1.755.000. Se até os mercados que não movimentam essa quantia normalmente contratam um carro forte, mas o carro forte do governador talvez tenha sido a Karina, que era funcionária, talvez tenha sido o Kellyton, talvez tenha sido as pessoas, ou até mesmo ele, que viesse a transportar essa grande quantia de dinheiro sob a justificativa de que eu tenho recursos que justifiquem. Mas na defesa, em momento nenhum, apresentou o lastro bancário de saque desse volume nessa data,
ou de transação bancária que viesse a justificar. Não tem esse registro. E os deputados que aqui se encontram, para afirmar a defesa, eles não estão aqui nesse momento para condenar ninguém, apenas para dar prosseguimento no pedido de cassação. É só isso. Aqui não vai ser condenado. Não é esta casa que condena. É a comissão mista que vai ser ainda montada, com desembargadores e com representantes dessa Casa de Leis. Quando se fala em relação à fazenda adquirida no Jalapão, a coincidência que foi citada, eu não mencionei no meu relatório, mas foi citado pela defesa, a coincidência de se fazer asfalto justo no trecho que liga a fazenda que foi adquirida. Coincidência. A coincidência de um aeroporto justo na região da área que foi adquirida. Coincidência. A coincidência em relação aos depósitos em espécie com época de eleição para pagamento de campanha. Tudo coincidência. Se sou governador do estado e tenho informação privilegiada, e isso acontece enquanto eu for governador, será que realmente é tudo coincidência? Ou então nós temos aqui um caso semelhante a um ex-deputado federal que, por coincidência, ganhou diversas vezes na Mega Sena, na loteria premiada, diversas vezes, para justificar o patrimônio que ele tinha. E isso aconteceu no passado. E ele afirmava que tinha sido abençoado por Deus, porque ganhou na loteria premiada uma sequência de vezes para justificar o patrimônio. Coincidência? Coincidências acontecem, mas não acontece para o cidadão que mais precisa. Coincidência acontece normalmente em casos como este. Então, eu venho aqui afirmar aos nobres, aos parlamentares que aqui se encontram, que o motivo pelo qual ocorreram denúncias, que, a meu ver, não tem nada de ilações, que gerou o afastamento pelo pleno do STJ, que não foi por causa de conjecturas, Polícia Federal e STJ, na ação que foi feita aqui, gerando ao pleno afastamento e, diga-se de passagem, negando toda e qualquer tentativa judicial por parte da defesa do governador afastado de paralisar o funcionamento desta comissão e, é claro, desta Casa de Leis, no sentido do prosseguimento do pedido de impeachment, talvez porque o TJ também se baseia em ilações e não tenha estudado, não tenha devidamente fundamentado para afirmar que o autor do pedido de impeachment, doutor Evandro, que alegar que ele tem proximidade não se justifica. Alegar que o deputado que agora está nessa tribuna deu entrada com o pedido de impeachment, a lei também não justifica. Talvez essas alegações sem fundamento não venham por parte da denúncia, não venham por parte do pensamento, do interesse da população tocantinense, que aqui vai ser feito, acredito eu, por aqueles que são seus representantes devidamente eleitos, porque nós estamos aqui para representar o interesse da sociedade. Claro que não é o que a sociedade simplesmente pensa, mas eu vou analisar com calma e definir o meu posicionamento, se prossegue ou não o pedido de impeachment. Mas a robustez, colegas, da fundamentação utilizada, que também é a mesma que gerou o afastamento pelo pleno do STJ e não ilações, eu acredito e peço encarecidamente aos deputados que aqui se encontram que utilizem-se do mesmo conhecimento, do mesmo estudo que o fizeram, do mesmo embasamento, não para gerar cassação, porque a cassação não se faz neste momento, nesta Casa de Leis, e sim através da comissão mista, inclusive com julgamento técnico por parte do TJ, somado, é claro, aos 5 representantes da Assembleia. Por isso eu venho aqui defender o meu relatório, defender o interesse público,
defender o interesse de milhares de pessoas que tiveram seus entes queridos com as vidas ceifadas no período de pandemia, e não necessariamente por causa da pandemia, mas por causa da ausência de interesse do Estado, que ao invés de promover o que deveria ter sido feito, achou mais conveniente receber propina para fazer o pagamento para que pudesse atender a população que tanto sofria nesse período. Que utilizou-se da estrutura do Estado em benefício próprio, esquecendo que o Estado é da população e não do governante. É por isso que defendo o meu relatório, e, é claro, peço aos deputados que aqui se encontram que não se deixem levar pelo argumento da defesa de que a culpa pelo que aconteceu com a segurança pública do Estado partiu daqui, porque a origem do problema veio do Executivo. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos.